Eu fui conversar com o prefeito Gabriel Ferrato sobre a questão das obras, né? Foi um balanço que foi passado aí sobre as obras na cidade de Piracicaba. Obras que aconteceram na Zona Norte, no centro também, entre elas teve creche, vai ter também 24 horas aí com pediatra. Vamos ver essa matéria então com o Gabriel Ferrato aí passando o balanço da cidade de Piracicaba. Vai lá. Conversando agora com o Gabriel Ferrato, prefeito de Piracicaba, né? Sabendo um pouquinho mais o que foi feito ao longo aí do mandato do Gabriel Ferrato, especificamente, né? São as obras, as modificações da nossa cidade. Bom, antes da gente pontuar, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto prefeitura, administrador, o que aparece ao longo aí da administração que deve ser feito na base da emergência, né? Porque há um plano de governo, né? Um plano de governo praticamente 4 anos atrás, onde houve uma previsão, olha, o meu plano de governo é esse, será feito isso. Mas ao longo da administração, os pepinos acabam aparecendo, né? Queria que falasse um pouquinho sobre isso, questão de Piracicaba, para a população ficar sabendo um pouquinho dessas intervenções que tem que ser feitas aí de uma hora para outra. Bom, primeiro, Neto, é o seguinte, nós temos quando nós elaboramos um plano, aquilo era certeza de que a gente iria fazer. É claro que ao longo do exercício da governança, do governo, você acaba encontrando situações que há necessidade de intervenção, né? E aí algumas, e você faz até projetos novos, né, que não estavam previstos, mas à medida que você vai avaliando a situação, bom, aqui precisa fazer tal coisa, isso, aquilo. Não é anormal fazer isso, né? O importante é que o plano que você apresentou, você cumpra. Uhum. E tudo aquilo que vier a mais, é a mais, né? Então, portanto, você tem um compromisso com a população que você cumpre, e o a mais é adicional, portanto, só melhora ainda mais o plano que você tinha, né? Uhum. Esse foi o caso, por exemplo, do Paraíso da Criança, né, que foi reaberto em 2005, né? E de lá para cá não teve praticamente intervenção lá importante, né? E claro, 10 anos depois, você tem uma deterioração natural, muito utilizado e tal. E lá fomos, um dia que eu fui lá em 2013 inaugurar a academia de ginástica que a gente colocou lá dentro, né? Eu olhei assim, a situação e falei, não é possível aqui, né? Vem crianças, vem os adultos, os pais com os filhos, enfim, né? E é um local... Até de fora de Piracicaba, né? Até de fora de Piracicaba, e muita visitação, fim de semana que lá fica lotado, né? Falei, é possível apresentar isso para a sociedade. E aí elaboramos um grande projeto de reforma lá. E agora tem uma série de brinquedos novos, tem academia para portador de deficiência, a pista de caminhada nós iluminamos, né? Inclusive não abrir à noite, nós começamos a abrir à noite um período lá para o pessoal poder caminhar, né? E fomos fazendo isso ao longo do tempo. E vamos fazer essa visita agora para ver em que estágio estão as obras, né? De fato, na área do Paraíso das Crianças, há uma remodelação importante, vai ficar bonito, agradável, confortável, trocamos bancos, lixeiras, enfim, fraldário lá na área nos sanitários, enfim, uma série de pequenas coisas, às vezes, que melhora muito o espaço, né, e o conforto das pessoas e torna agradável, né, você ir para um lugar bonito, bem cuidado, né? Enfim, isso que a gente está fazendo lá. Não vai terminar aí dentro, sei lá, 1 mês, 2 meses, deve estar concluída aquela obra lá. O aviário tinha um problema importante. Enfim, tudo aquilo que foi apontado, que estava deteriorado com problemas sérios, nós fizemos um projeto aí junto com a SEDEMA, né? E estamos lá concluindo isso em, sei lá, um pouco espaço de tempo. Falando um pouquinho também da UPA, né, nessa questão da saúde pública aqui em Piracicaba, a UPA da Vila, durante o tempo, ela ficou sem o pediatra, a população tinha que se deslocar para outros lugares, né? Você falasse por que aconteceu isso, Gabriel, e o que está previsto agora para a UPA da Vila Resende? Essa é uma demanda antiga, porque é um período, eu não lembro o ano, que houve uma epidemia da dengue aqui em Piracicaba. Aquilo lá virou o quartel-general da dengue, né? Ali a UPA da Vila Resende. E por conta disso acabou retirando a pediatria de lá e tal. E nunca mais voltou, né? E quando voltou também ficaram um período só durante o dia, então ficou e aí desapareceu. Aí desapareceu. E era uma demanda, portanto, ficou uma demanda permanente, né? E isso ao longo do meu governo, isso apareceu ao longo do governo. Olha,
por que não volta a pediatria, por que não volta a pediatria e tal. Até que nós encontramos uma forma de voltar melhor a pediatria. Tem um prédio ali que era utilizado pelo SAMU, né? E o SAMU não é mais regionalizado, ele é centralizado, então aquele prédio está disponível, né? E vamos transferir. E o prédio está pronto onde seria o SAMU, vai a farmácia que está dentro da UPA para o SAMU, para o antigo SAMU. Já está pronto praticamente o prédio mais alguns dias, né? Vão transferir agora no início de julho, aí, 7 de julho parece, a farmácia para o prédio do SAMU. E onde está a farmácia hoje vira o espaço da pediatria. E aí nós vamos ter lá pediatras 24 horas, como em todas as UPAs, né? 24 horas por dia, todos os dias da semana, enfim. A gente acaba atendendo aí uma demanda antiga da população daquela região da Vila Resende, né? Da Vila Resende, vamos chamar assim, que é a grande região da Vila Resende, né? Falando um pouquinho, né, dessa questão da região, a gente tem o Vila Sônia, que é uma grande área, né, e foi foco, dos bairros que foram focos da administração foi a questão do Vila Sônia também, na minoria viária, né. Uma parte que nós fizemos até uma matéria, foram várias matérias, a questão da água que subia, a questão do trânsito, principalmente ali na Baixada da Vila Sônia, né, tem aquele córrego que ele foi aumentado o leito dele, quer dizer, tem o pontilhão que liga os dois lados agora do Vila Sônia. Falasse um pouquinho dessa demanda, porque essa demanda, por exemplo, era uma demanda que não estava prevista a princípio aí no início da gestão, mas ela acabou aparecendo pela dificuldade dos moradores daquela área e pelo fluxo que aumentou. É mais ou menos isso, ou houve, além da questão da abertura, né, das vias, houve também uma reclamação direta com os moradores aí para uma melhoria daquele trecho? É claro, quando eu elaborei o plano de governo, aquela obra não existia, né? Mas existia enquanto demanda, eu não sabia, claro, né? Existia uma demanda anterior e tal, e a gente fez aquela ponte, né? Ligando ali ao Parque Orlando, né? A Vila Sônia ao Parque Orlando, pela Euclides Figueiredo. Agora está recuperando, inclusive, além disso, do ponto de vista viário e da mobilidade urbana, a Euclides Figueiredo está sendo recuperada uma boa parte dela, né? Todo o entorno do terminal do Vila Sônia, com remodelação viária e recapeamento, simultaneamente, plantio de grama, enfim, né? Nos canteiros centrais. E isso aí está precedendo, né, a etapa de reforma do próprio terminal, né? Então, tudo isso contempla, na verdade, o que nós estamos chamando de plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade como um todo, fora essa ponte lá de ligação, ele foi aprovado no final de 2013 pelo Ministério das Cidades. E nós conseguimos concluir a negociação com o contrato em fevereiro de 2014. De lá para cá que foram feitos os projetos executivos, detalhados e tal, para licitar em 2015, e aí como demorou também tudo isso, por isso que as obras estão agora acontecendo em 2016. Então é um processo longo, são projetos muito detalhados, que interferem muito na vida das pessoas, no movimento das cidades, né? Na circulação de ônibus, veículos, etc. Então teve que ter um projeto muito detalhado. E aí demorou um pouco, por isso que a gente está com os corredores né, de ônibus aí sendo feitos simultaneamente, porque as licitações aconteceram tudo junto praticamente, está acontecendo tudo junto. Mas o terminal é a parte final, o terminal da avaliação é a parte final desse processo de melhoria viária lá, e recapeamento, que está dentro da melhoria viária. E aí nós vamos ter um terminal moderno, como será feito em outros terminais mais antigos, né? Deve ficar pronto, está em licitação, este ano. Se a empresa que vencer a licitação for rápida, termina o terminal este ano, moderniza, dá conforto aos passageiros, dá conforto aos motoristas de ônibus, vai ter espaço para eles, entendeu? Espaço de estacionamento correto dos ônibus, enfim. É uma mudança conceitual dos terminais. E por outro lado, vai ter em todos eles bicicletários. Uhum. Então, o sujeito que vier da sua casa, vai o próximo, quiser pegar o ônibus, né? Ele pode ir com a bicicleta, deixar lá, pega o ônibus e vai para algum lugar. E volta, e pega a bicicleta e volta para casa. Enfim, todos eles terão também o bicicletário. É uma inovação
para esses que utilizam bicicleta, facilitar a vida deles. Enfim, é uma mudança conceitual que está associada aos corredores, né? Que com os corredores se quer que o trânsito dos ônibus flua mais rapidamente, ganhe tempo, né? Para incentivar, inclusive, as pessoas a utilizarem mais o ônibus. Os ônibus já estão renovados, você tem acompanhado. Renovamos aí com a empresa a frota toda. A vida média dos ônibus era em torno de 8 anos, hoje já está em 5 anos, portanto são ônibus muito mais novos. Vão atingir 100% de acessibilidade até o final do ano, a maioria já tem isso, mas até o final do ano deve atingir 100% para atender cadeirante, espaços para grávidas, para obesos, enfim. É uma modernização do sistema como um todo, desde a rua, passando pelo abrigo e chegando no ônibus. Esse é o conceito de mobilidade, incentivo à população a utilizar o transporte público. Ainda falando um pouquinho mais sobre o corredor, Gabriel, para a população entender, as vias elas estão sendo recapeadas na sua totalidade, não é operação tapa-buraco, a gente pode acompanhar. Em algumas ruas, sim, está acontecendo a operação tapa-buraco, que continua correndo paralelo, mas as vias estão sendo recapeadas. Com essa proposta dos corredores, né? Para a população entender, o corredor ele vai dar um fluxo maior, uma preferência aos ônibus, mas essa função do ônibus, do transporte urbano, Gabriel, ela acaba ganhando uma velocidade um pouco maior, se tratando de tempo, quando você tem a via recuperada. Né? Já visto até a durabilidade dos veículos, do morador de Piracicaba e até mesmo do transporte, a durabilidade diminui. Né? Então você consegue aí trabalhar o investimento também no transporte público. E veja, algumas pessoas até perguntam, mas o que é aquele concreto que se faz lá no meio da pavimentação? Aquele concreto é concreto, né? É exatamente nas paradas de ônibus. Quando você tem só asfalto, e dependendo da qualidade de asfalto é pior ainda, aquilo provoca deformações no asfalto, aquilo atrapalha a movimentação do ônibus, vira poças d'água, joga água nas pessoas. Enfim, aquilo é para não ter deformação, né, na frenagem e na saída dos ônibus, quando eles freiam ou arrancam, aí eles começam a deformar, né? Então aquilo lá é importante também nos corredores. Aliás, é quase 1,5 metro para baixo, estava acompanhando uma das obras, a gente viu, ele desce quase 1,5 metro, você retira o asfalto, retira a terra e é colocado todo um preparado especial ali para aguentar o peso do ônibus. Você lembra, você fez a primeira matéria, me lembro, da Raposo Tavares. Sim. Foi essa mesma ideia que nos corredores, pelo menos aqueles que têm fluxo intensivo de ônibus, né? E o corredor, tem que ficar claro, será preferencial, ele não é exclusivo. Nós vamos fazer alguns testes para ver como a população reage a isso. O que é preferencial? Olha, não pare na pista do ônibus, por exemplo, né? E dê preferência ao ônibus. É claro que, ao longo do tempo, a gente vai examinar como é que isso vai funcionar, e aí estabelecendo regras. Em vez de você botar uma regra geral, agora não pode mais nenhum veículo passar, tal, vamos trabalhar com a população. Né? O conceito primeiro? O conceito, né, a consciência, e aí vamos ver como é que acontece. E a ideia é essa que você acabou de falar, com corredores mais recapeados, tal. Claro que todos vão andar melhor, os carros e ônibus, né? E a ideia é ganhar tempo com isso e sincronizar semáforos, né? Sincronizar para que isso flua, enfim, tudo isso está dentro desse conjunto todo aí. Bom, com os corredores, Gabriel, pela cidade, não só a questão do trânsito, a via por onde passa os ônibus, mas a questão do rebaixamento, das guias para o acesso para os cadeirantes, a questão dos abrigos, isso também está sendo refeito no trajeto dos ônibus? Grande parte, onde há um grande fluxo de pessoas, né? Então, se você pegar lá agora, olhar Moraes Barros, que ainda está em fase de execução, né? Vai demorar mais um mês ou mais, a 15 de novembro. Armando Salles, que a gente está fazendo agora também. Fora os projetos que a gente já tem, normalmente para a cidade, já fazemos rebaixamento de guias para os cadeirantes. Grande parte dos corredores não tem grande fluxo de pessoas, vai ter acessibilidade, né? Então, a gente está matando 2 coelhos também dessa vez, né? Faz os corredores e ao mesmo tempo melhora a circulação daquelas pessoas que precisam, né, desses acessos especiais, né? E no caso dos corredores, todos os abrigos são abrigos novos. Nos corredores, abrigos novos diferentes desses que a gente utiliza comumente, né? E também nos abrigos será todo um trabalho de acessibilidade para o cadeirante, etc., né? Enfim, é um trabalho também de inclusão, né, social
nesse projeto, que não é só obra, né, para circular veículos, tá, para circular pessoas também, né? Isso vale para a sinalização que está sendo feita, né? Tudo isso para circular pessoas também. Então não é só circular veículos. Quando se fala em mobilidade, tem que pensar nas pessoas, não, nos veículos e nas pessoas, né? Como também mudança de semáforo, tudo isso tem a ver com a circulação de veículos e pessoas, sinalização, as faixas, tudo isso, orientação, né, para as pessoas, enfim, mas a acessibilidade tem sido uma marca importante em todas as nossas obras, né, mas dos corredores também. A gente está acompanhando também as imagens agora da questão da alça ali, da Rosário, né? Como é que vai ficar aquela região, Gabriel, nessa questão aí dessa alça de acesso e o fluxo também que está aumentando? Claro que aumenta os bairros, você tem uma concentração maior, por incrível que pareça, né? Sempre no centro tem que ser trabalhado também. É porque as pessoas vêm para o centro, uma grande parte utiliza, né, o serviço do centro da cidade. Veja, basta aqueles que andam ali pela Tiradentes, chegam na Armando Salles, ou vem pela Torquato, chega na Armando Salles, ou vem na Armando Salles, encontra a Tiradentes e a Torquato ali tem um farol de 3 tempos. Então você fica ali um grande tempo ali, olha, na Tiradentes, no horário de pico, você fica até 3 quadras de engarrafamento. Para mudar aquilo, e, portanto, Armando Salles, que é corredor de ônibus, possa fluir mais rapidamente, tem que tirar os 3 tempos ali do semáforo. E por isso foi criada uma alternativa de utilizar uma saída para Armando Salles de quem vem da região lá do Clube de Campo, que é na região, utilizar uma alça que vai sair do viaduto do Rosário, da Rosário, e uma entrada também, um acesso ali da Torquato, que pega o viaduto Rosário, é uma alternativa, e outra, uma alça que sai do viaduto Rosário e cai na Armando Salles em direção ao centro. Então é uma alça que vai eliminar esses 3 tempos do semáforo da Tiradentes com a Armando Salles. Para quem está na Armando Salles vai estar mais, o volume vai ser um volume maior de veículos, mas também você perde, não vai ter o tempo ali para ficar parado, você vai ter um volume maior, você perde um tempo do farol, é isso? E no caso da Armando Salles é o ônibus, né? Aí a ideia, o fluxo maior é ônibus. A ideia de reduzir o tempo, né, dos ônibus. Você faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? Mata 2 coelhos. O engarrafamento de Torquato e Tiradentes e, ao mesmo tempo, o fluxo maior, a perda de tempo menor dos ônibus na Armando Salles. Gabriel, essas obras que foram apresentadas hoje aqui na Prefeitura, elas já estão em fase, algumas em fase já do término e outras estão aí no processo, né? Tem alguma previsão para finalização, algum destaque que você queira falar? Olha, ali vai ter que ter uma intervenção maior ainda. Acho que é no caso da alça da Rosário, talvez. Talvez aqui demore um pouco mais. Os corredores vão seguir, mas a minha expectativa é que até dezembro, a minha pelo menos, né? As empresas estão trabalhando muito bem nessas obras, né? É claro que quando tem muito trânsito, tem interferências na obra, mas de qualquer maneira, mesmo aí com essa interferência, a minha expectativa é que até dezembro termine isso. Mesmo o terminal da Vila Sônia, que ainda não tem empresa que vai tocar aquilo, deve sair nos próximos dias. Eu vou dar uma forçada, né, na empresa. Olha, termina aí até dezembro para eu cumprir essa etapa, até porque a etapa da mobilidade dos terminais e tudo mais vai passar 2016, né? Tem outros investimentos que continuarão aí para frente, né? Então, eu gostaria de terminar isto em 2016, e todas essas obras que a gente acabou de citar são para terminar este ano, algumas próximas, Paraíso da Criança, acho que uns 2 meses, a escola lá de educação infantil, né, deve estar pronta na próxima semana, né, ou 10 dias, uma coisa desse tipo. A UPA da Velha Resende mais uns 2 meses, né? Enfim, todas para esse segundo semestre, vamos dizer aqui. É o que eu gostaria. A maioria vai acontecer isso. E algumas nós estamos torcendo para que termine até dezembro. Mas, de qualquer maneira, são obras que provavelmente estarão prontas aí no segundo semestre, quase todas elas, ou todas elas. Eu quero que sejam todas elas, né? Porque aí o benefício para a população vem antes, né? Essa é a ideia. Então, prefeito, né, passando o que foi feito na cidade, o que vai ser feito também, a administração atual aí, né? A população
também se manifestando, né? A população se manifesta, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser mudado, então a população vai se manifestando. No Vinassone, então, vai ter um novo terminal, claro que vai se estender para os outros terminais, como aí o Gabriel Ferrato falou, tá bom?